São Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. A reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional tem duas principais resistências históricas, que são as questões federativa, que trata sobre quais entes da federação ganham e quais perdem a arrecadação, e a setorial, que diz respeito aos setores da economia em que os cálculos projetam aumento de carga tributária para uns e redução para outros. A gente vai mergulhar mais nesse assunto e conversa agora com o presidente do Instituto de Auditores Fiscais da Bahia, o auditor fiscal Marcos Carneiro, nosso convidado aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Jefferson. Um bom dia a todos, ouvintes e que nos assistem nesse momento no programa Isto é Bahia, da Tarde FM. Estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer aquilo que for necessário. Pois é, uma das resistências históricas, como eu disse, é essa setorial e o aumento da carga tributária do setor de serviços, que em 2022 representou 66% do PIB, sempre é acompanhado, né, de muita reclamação. Na proposta de reforma tributária que tramita agora no Congresso Nacional, o que deve mudar para esse setor? O setor de serviços, como muito bem foi abordado, corresponde a 66% do PIB nacional, mas desse universo está aí contemplado também a parte de comércio, de serviço público, de utilidades públicas, telecomunicações, energia. Serviços privados também. Também, né? Serviços privados, mas desse universo, 70% já está inserido no Programa Simples Nacional, que tem já um tratamento favorecido. Outros 15% são serviços públicos, que não são tributados. Tem imunidade. Então, permanece aí 15%. E desses 15%, na proposta de reforma tributária, eu falo proposta ainda que não foi aprovada, está na fase seguinte do Senado, deve ter modificações, principalmente para ajudar os estados que foram prejudicados nessa reforma, como o caso da Bahia, né? Então, esses outros 15% ainda tem um benefício de 60% da redução da carga tributária, ou seja, tributação de 40%. Vamos imaginar que uma alíquota referencial seja de 25%, como está se cogitando. Esse setor seria tributado com uma alíquota de 10%, serviço de educação, de transporte, de saúde. Então, foi feito assim um equilíbrio, de modo que o setor de serviço não tivesse uma tributação exagerada. Mas tem chiadeira para todo lado. Mas toda reforma tributária sempre vai ter ganhos e perdas. O que se procurou nesse contexto aí é fazer algo que há muito o Brasil precisava. Não poderíamos ficar com esse manicômio tributário. Se arrasta mais de 30 anos. Precisávamos uniformizar as legislações, uma única legislação sobre tributação sobre consumo, mesmo que seja dividida, o IVA, que é o imposto sobre valor agregado, em uma contribuição federal, contribuição de bens e serviços a cargo da União, e um imposto sobre bens e serviços a cargo de estados e municípios, compartilhando realmente as atribuições. É necessário a uniformização, a interpretação única, e aí isto ficou a cargo de um chamado Conselho Federativo, que também tem situações que foram alteradas ao final do processo para beneficiar estados do Sudeste, no poder decisório desse Conselho, que nós também precisamos rever isto no Senado Federal, para dar um tratamento uniforme para as unidades federadas. Exato, o senhor inclusive deixou escapar aí que a Bahia está saindo prejudicada com essa reforma. Explique melhor aí para a gente. A Bahia prejudicada no sentido de que nós precisamos fazer com que o Fundo de Desenvolvimento Regional, que foi criado de 40 bilhões, eles sejam efetivamente destinados aos estados do Norte e Nordeste, que são os mais necessitados, porque os estados do Sudeste e Sul também querem fazer parte desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Como é que você vai ter um equilíbrio nas unidades federadas se você não estimular as regiões que mais precisam? Então, precisamos fazer com que, na própria Constituição, já tenha essa definição, não deixe isso para a lei complementar, como foi feito. Os estados do Norte e Nordeste precisam desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Por exemplo, a BID, como foi mencionada há pouco, ela, se não tivesse esse incentivo,
ela não se instala aqui na Bahia. Consequentemente, a Bahia irá perder com a sua economia, com o seu produto interno, no sentido de que ela irá migrar para outros estados que têm condição logística melhor. Então, ou você dá o incentivo através do tributo, ou você dá incentivo através de dinheiro, que é o que está se propondo com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Agora, essa questão, a BioID, vamos ver se consegue reverter aqui no Senado, mas explica para nós uma parte que parece que é menos controversa, ou pelo menos não se discute modificar, que é a unificação do ISS, que é um tributo importante para os municípios, com o ICMS, que é um imposto também importante para os estados, né? E que também é esse manicômio judiciário que o senhor falou, porque cada estado tem uma legislação específica também de ICMS, é uma loucura isso, né? Perfeito. Agora, como é que vai se dar essa fusão e a partir de que ano é que vai se dar? E na sua avaliação, prefeituras das principais cidades, das maiores cidades aqui da Bahia, saem ganhando ou saem perdendo com essa mudança? É uma mudança progressiva, né? Exato. Então, isso vai demorar aí, no mínimo, aí uns 7, 9 anos, porque sendo aprovado este ano, 2004 e 2005 será o período de testes. Ou seja, vai ter uma alíquota do CBS, que é o tributo federal, de 0,9%, e no IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, compartilhado entre estados e municípios, CMS e ISS, de 0,1%. Para que esse período de teste? Para você verificar realmente qual é a alíquota necessária para ela suprir o ICMS e o ISS, de modo a não ter perda de arrecadação. Porque o objetivo da reforma é não aumentar a carga tributária. Então, esse período de teste para fazer o equilíbrio. Qual é realmente a alíquota que eu preciso ter de referência para suprir a arrecadação que hoje tem com ICMS e ISS? Então, 2004, 2005 vai ser o período em que vai se começar a trabalhar as legislações complementares, criar o Conselho Federativo, e a partir de 2006 começa-se o processo de fazer a migração. 2006, 2007, 2008 é o período do IBS, é o período de você fazer essa migração. 2006, 2007, referente ao CBS, e já em 2007 extingue os tributos federais e passa a viger apenas o CBS, inclusive o IPI é extinto. Enquanto que, com relação aos estados, isso tem um período maior. Você, a partir de 2009, é que você começa efetivamente a fazer o processo de migração, de modo que em 2033 você já não tenha mais o sistema de ICMS e ISS, tem apenas o IBS. Então, vai ser um período gradativo, de forma que as pessoas possam assimilar melhor, os contribuintes e as unidades federadas. Agora, uma pergunta que interessa muito a quem está nos ouvindo, porque a reforma tributária é um tema, às vezes, muito complexo, né? Para a gente entender os meandros aí da reforma e as questões mais técnicas envolvidas aí do direito tributário. Mas é que a gente está conversando com o presidente do Instituto dos Auditores Fiscais. Portanto, não é um empresário, não é um político, não é um parlamentar que tem algum interesse lá, é um profissional, um servidor público, um auditor fiscal de carreira que está contribuindo aqui com a gente, dissecando essa reforma. Marcos, se disse, né, e aí tem muita guerra de informação e de desinformação, então é importante para quem está nos ouvindo agora. A reforma tributária vai encarecer os produtos da cesta básica? Na realidade, o que foi aprovado na última hora, lá no Congresso Nacional, foi a criação de uma cesta básica nacional, sem tributação, a ser definida em lei complementar. Ou seja, sem impostos incidindo sobre os produtos da cesta básica. Que aí eles vão ainda ser definidos em lei complementar, porque cada unidade federada hoje tem uma espécie de cesta básica. Certo. Então, tem as questões regionais. Exato. Certo. Então, a rigor, isto aí não é o mecanismo mais adequado. O mais adequado seria o tal do cashback, seria a devolução desses tributos pagos até no ato da compra para aquelas camadas menos favorecidas. Por exemplo, aquelas que estão beneficiárias do Bolsa Família. Quase tudo que ela consome é em alimentação. Então, não tem sentido você tributar esse universo de pessoas. Então, o mais correto, o mais justo tributariamente, seria você não exonerar a cesta básica. Seria você devolver os tributos, todos eles,
consumidos dentro de um determinado limite fixado em lei. Perfeito. Para essas camadas que são as menos favorecidas na sociedade. Mas se não foi o mecanismo mais adequado, na sua opinião, o que é fato, para que ninguém aqui que está nos ouvindo seja afetado por campanhas de desinformação, os produtos da cesta básica, né, que vão ser definidos aqui, no caso, por uma lei estadual, eles não vão pagar imposto. Então, meu amigo, minha amiga, você está nos ouvindo, se alguém disser para você, né, que a cesta básica vai ficar mais cara por causa da reforma tributária, isso é mentira. E pegando carona nesse tema, Marcos comentou que, na essência da reforma, o que se propõe não é aumentar a carga tributária, ou seja, ter uma distribuição mais justa. E é bom que fique isso claro, porque o próprio governo já tem falado isso, o relator da PEC também, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ou seja, que não haverá aumento da carga tributária de modo geral. Para o consumidor comum, porque acho que surge essa dúvida também, não é? Eu vou pagar mais imposto, seja ele qual for, vai ou não vai? Na realidade, quando se faz uma reforma tributária, determinados setores tendem a pagar mais e outros tendem a pagar menos. No conjunto da carga tributária é que não se terá aumento, é o que se propõe e que aconteça. O que é que vai se ganhar? Você passa a ter um instrumento onde tem mais atratividade para empreendimentos, para você investir no nosso Brasil. Consequentemente, você tenta aumentar a produtividade das empresas, reduz custos das empresas. E isto pode refletir na diminuição dos preços das mercadorias e dos serviços. Porque quando você simplifica o processo, fica mais claro. E como a tributação também será exclusivamente, ao final, no destino, o consumidor vai saber exatamente quanto é que ele paga de tributo. Gasolina vai ficar mais cara? A gasolina terá um tratamento diferenciado. Vai ser uma regra que ainda vai ser definida em lei complementar, porque ela vai ser tributada em um único momento. Portanto, isso ainda vai ficar para um momento posterior para ser tratado em uma lei complementar. Não tem ainda definição sobre como será essa tributação. E esse chamado imposto seletivo, IS? É o famoso imposto do pecado. Que está para ser criado ainda, né? Ou seja, está aí nessa discussão toda, que vem a ser o que exatamente? Esse imposto seletivo, o IPI vai ser extinto, né? Aí vem no lugar o imposto seletivo para se incidir sobre produtos, serviços prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. E uma parte desse... É o caso de que cigarro, agrotóxicos, bebidas alcoólicas... Essa questão de agrotóxicos, aí o setor agropecuário está querendo que libere geral das restrições e que não pague imposto. Exatamente. É um sonho, né? E a gente que se dane depois na fila do SUS. A tal chiadeira que tem para todo lado. Né? Muitos benefícios foram concedidos para o setor agropecuário, como estratégia para aprovação da reforma tributária, tanto que os produtos alimentícios estão naquela parte da tributação com a redução de 60% da carga, da base da alíquota de referência. Nós temos aí 3, 4 possibilidades de tributação. Vamos ter uma alíquota de referência, que é a alíquota máxima, que se fala que poderá ficar em torno de 25%, não tem uma definição. Por quê? Quanto mais exceções você tem à regra, mais você tem que aumentar a alíquota de referência. Quer dizer, os demais pagam por ter exceções. O ideal seria não ter exceção, porque aí a carga tributária, a alíquota de referência seria em torno de 20%, 22%. Quando você aumenta as exceções, você tem que aumentar a alíquota de referência, porque o objetivo é manter a carga. Como você mantém a carga? Se as exceções são muitas, você tem que aumentar muito a alíquota de referência para ter o mesmo instrumento de arrecadação que existia antes. Então, nós temos a alíquota de referência a ser fixada pelo Senado Federal e o Estado e município, querendo, poderá aumentar a alíquota de referência através de lei própria. Mas o consumidor vai saber, porque ele vai estar lá expresso, uma mercadoria de 100 vai estar lá, vamos supor que seja 25, vai ter R$25 de tributo. Se para aumentar o caixa dele ele aumenta para 30, ele vai saber que vai estar visível, vai estar transparente a tributação, que hoje não ocorre. Porque hoje você tem um tributo incidindo sobre outro tributo e ao final você tem uma tributação elevada e que não está visível na nota fiscal. É um quebra-cabeça danado. Porque o nosso sistema tributa principalmente sobre o consumo, né? E aí a gente vai pagando dobrado, triplicado. Mas eu queria te perguntar sobre a percepção nossa, como o Jefferson está dizendo, da gente ser mais
ser melhor tratado como contribuinte. Por exemplo, a gente paga imposto de renda, no mínimo 15% até 25% de imposto de renda. E, ao mesmo tempo, quem tem ganhos com lucros e dividendos não paga imposto nenhum. Então, eu posso dizer que, proporcionalmente, eu pago mais proporcionalmente. Eu, cidadão comum, pago mais imposto do que o Banco Itaú, do que o Bradesco, juntos, são os 2 maiores bancos do país. Se eu compro um carrinho financiado, passo 5 anos pagando meu carrinho, todo ano eu tenho que morrer lá no IPVA. Mas quem tem jatinho, quem tem helicóptero, quem tem jato, hoje, paga nada. A gente inverte com a reforma, a gente inverte essa lógica, a gente deixa de tributar mais o consumo para tributar mais a renda, o patrimônio. A gente tributa progressivamente, de maneira que quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Porque fora do Brasil a gente vê os milionários querendo pagar mais imposto. Aqui a turma pede o contrário. A reforma avança nesse sentido da justiça tributária, Marcos? Melhora um pouco, mas, de novo, as exceções são prejudiciais. Essas exceções... Tem uma parte positiva que já estabelece um prazo de 180 dias para se tratar sobre a questão da renda, base renda. Que aí vem o imposto de renda, vem a tributação sobre o lucro e dividendos, que é um absurdo. Praticamente só existe o Brasil no mundo, mais 2 países que não tributam dividendos. Então precisamos resolver isso urgentemente. Desonorar um pouco a folha para fazer atração de empregos e investimentos, gerar renda para essas pessoas, para poder atrair realmente novos empreendimentos para o nosso país. Quando você fala de bancos, o sistema financeiro normalmente é beneficiado, porque ele tem uma tributação pela regra geral nas tarifas, mas os spread têm um tratamento diferenciado. Eu posso muito bem fazer meu planejamento tributário, tirar a tarifa e colocar no spread, que eu vou pagar 1/3 ou 1/5 do imposto devido. Então, a parte de PVA que você mencionou, que vem na proposta agora para tributar iate, jatinhos, aeronave, mas tem exceção. Olha só, se eu for fazer uma pesca artesanal no meu iate, ou de subsistência, eu não pago IPVA. E como é que você vai controlar isso? Vai estar lá a pessoa passeando lá no iate dele, bota umas varinhas de pescar aqui, eu vou lá fiscalizar e dizer, você não está enquadrado. Como eu não estou enquadrado? Estou pescando. Marcos, a minha subsistência. Marcos. Quer dizer, essas exceções que acabam se transformando em regra. Então nós temos que acabar com isso e modificar isso no Senado. Colocar como existe para veículo. Não tem essa exceção para veículo, para moto. Porque vai ter para jatinho, para aeronave. Entendeu? Então essas exceções são super prejudiciais, porque normalmente elas vêm a se transformar em regras. Então precisamos corrigir isso. Pois é, para a gente encerrar, Marcos, você tocou em 2 pontos aí que eu acho que também são importantes para a população em geral. Você falou em desonerar a folha, não é? A folha de funcionários e tudo mais, e tocou também na questão dos investimentos. Do jeito que está, essa reforma, ela muda o tributo sobre salário e investimentos, mas aí investimentos que eu falo daquele pequeno investidor. O grande investidor a gente está talvez incluindo aí nessa exceção que acaba sendo beneficiada. Mas o assalariado, aquele que faz a sua poupança, ou eventualmente investe também numa renda fixa, paga um IOF, o que vai mudar? Para o salário e para esse tipo de investimento? Na parte de salário, como eu disse, vai se tratar sobre isso na próxima etapa, daqui a no máximo 6 meses. Fala-se que isso vai ser encaminhado ao Congresso até antes desse prazo. Então, não temos uma definição na parte renda, porque ainda não foi objeto de tratamento neste momento na reforma tributária, né? O que você perguntou também foi a outra... Investimento, né? Essa parte de investimento, temos que estimular realmente para que haja geração de emprego e renda. Se você faz uma reforma tributária onde você uniformiza a legislação, onde você deixa tudo transparente, claro, simples, fácil de ser aplicado, onde você tributa exatamente no destino, onde há o consumo, e não na origem, como é hoje, para beneficiar os estados do Sul, Sudeste, você tributar no destino, você facilita o processo. Facilitando o processo, você tem condição de atrair investimento. Se você atrai investimento, você gera emprego e renda. Mas diretamente na prestação de serviço, você tem também esses benefícios, como eu falei aqui no início,
que a quase totalidade do setor de serviços estão em um tratamento favorecido no Simples Nacional. Isso facilita também para que eles empreendam não pagando muito tributo. Mas uma coisa é certa, a tributação do consumo ela tem que cada vez mais deixar de ser regressiva como é hoje. Como é que você diminui a regressividade? Principalmente para as classes menos favorecidas. Está na reforma o cashback que eu falei. E você, ao pessoal que está, por exemplo, no Bolsa Família, vai fazer uma compra, ele não deverá pagar aquele tributo, ou então estabelecer um limite de devolução de todas as aquisições que eles façam. Quase a totalidade desse valor, ele retorna para a economia. Então, há um ciclo virtuoso fantástico. Então, você, além de não tributar aquele que gasta quase tudo com alimentação, você ainda devolve aquilo para a economia. Marcos Carneiro, auditor fiscal e presidente do Instituto de Auditores Fiscais da Bahia, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, por tentar esclarecer um pouco esse quebra-cabeça, né? Que é um quebra-cabeça enorme. Vamos ver no que vai dar, mas por hora, muito obrigado mesmo e até uma próxima. Eu que agradeço. Tem muitos detalhes na reforma tributária. Nós temos, como eu falei, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que nós temos que fazer aqui no Senado. Ele seja destinado realmente para os estados do Norte e Nordeste. Nós temos o Fundo de Compensação, de Incentivo, de Benefícios Fiscais. Os estados todos hoje têm benefícios fiscais e eles têm aí também pela União uma alocação de 160 bilhões para esse Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e mais 40 bilhões para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Nós temos que fazer com que esse recurso, de fato, fique no Norte e Nordeste e especialmente aqui no nosso estado, na nossa Bahia. Uma reforma, no mínimo, mais justa, é o que a gente espera, certamente. Mais uma vez, muito obrigado, bom dia, até uma próxima. Agora, 7h56 na Tarde FM.